Boa tarde, graça e paz. Mais uma live. Nós estamos produzindo neste momento com a única intuição de trazer conhecimento e sabedoria para você, para que você venha ter um entendimento na mente e no espírito. Nesse momento nós vamos falar alguns minutos sobre denominações ou seitas, que nós sabemos que a igreja somos nós, e nós somos o templo do Espírito Santo. Quando Yahushua esteve entre nós, os discípulos mostraram para eles alguns templos, e ele disse que não ficaria pedra sobre pedras. E nós começamos a entender que naquela época também era designado uma igreja para cada cidade, no caso uma em Rio Grande e outra em Pelotas, e todas eram o mesmo corpo. Até mesmo nas escrituras sagradas fala, que quando eles faziam a obra do Pai, eles mesmos não tinham um lugar específico para ali buscar e adorar ao Altíssimo, ou seja, ao Eterno, ao Yahweh. E eu tenho uma passagem aqui no livro de Apocalipse 2:7 que está escrito assim. Olha só o que está escrito nessa passagem, a qual João teve essa visão. Ele falou assim, no versículo 1, ele já fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve, assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Aqui está falando uma igreja. No capítulo 2 fala também, no capítulo 3, fala a igreja de Sardes, e assim vai indo. Todas era designado a uma igreja, não igrejas, não denominações. Também nós sabemos que as escrituras também nos mostram que, no caso, no livro de Atos, capítulo 14, versículo 23, fala sobre os presbíteros. Atos 14, 23. Olha o que está escrito ali em Atos 14, 23. Para você ter uma base, como pastor não é cargo, é dom. Atos 14, 23. Atos 14, 23. Uma passagem interessante para nós vermos. Está escrito assim: então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros. Aqui eu falei presbíteros. Em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Eterno em quem haviam crido. Aqui a palavra é bem clara, que Paulo e Barnabé oraram e eles eram os presbíteros naquela localidade, não pastores, presbíteros. Ou seja, hoje nós estamos vendo pessoas que se titulam pastores e líderes, aos quais eles querem que o nome deles seja elevado, sejam anunciado em vários locais, em várias nações, em vários países. E nós sabemos que na Torre de Babel também foi assim, que eles estavam construindo aquela torre e eles mesmos falaram uns com os outros: construímos uma torre para que o nosso nome seja célebre, seja conhecido. Ou seja, quando eles levantaram aquela torre até as proximidades, eu não diria do céu, mas até, quem sabe, perto das nuvens, mas era muito alta. E ali eles falaram que o nome deles tinha que ser reconhecido, tinha que ser exaltado, em outras palavras, o nome deles seria muito forte, anunciado em outros países, em outros locais, em outros lugares. Mas eles se deram muito mal, porque desceu o Yah ali, e ali fez com que cada um tivesse uma língua, um idioma. E glória ao Todo-Poderoso por isso. E hoje que vem a ser também assim, porque há muitas divisões, muitas seitas, muitas facções. E eu vou te levar em Gálatas, capítulo 5, no versículo 19. Muita calma, e venha falar tua mente e teu coração. Gálatas 5, 19 e 20. Vamos ver o que está escrito ali, que é bem interessante esse texto também. Fala sobre as obras da carne. 5,19. Vamos ver.
que eu achei muito interessante nós fazer essa colocação. Vamos puxar o 19 e o versículo 20. Ora, as obras da carne são manifestas, são manifestas. Imoralidade, sexual, impureza e libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, ou divisões e facções. Olha só. Então aqui já está falando que essas são as obras da carne, as quais ninguém herdaria nem herdará o reino dos céus. Porque nós sabemos que quem gosta de divisão é o inimigo de nossas almas, é o próprio Satanás. Nós sabemos que é o que tem mais no nosso meio, é divisões, pessoas querendo aparecer mais, pessoas querendo ter títulos, ter cargos, e nós sabemos que o pastor não é cargo, é dom. Numa passagem que fala também, 1 Timóteo, nós anotamos 1 Timóteo 3. Na 1 Timóteo aqui também nós vamos ver algo que fala sobre quem governa bem a casa. Ou seja, há uma diferença. 1 Timóteo 3,5. Vamos lá então, 1 Timóteo 3,5. 1 Timóteo 3,5 fala sobre governar a casa. 1 Timóteo, que é a sua no caso, 3, 5. Porquanto, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de algo? Ou seja, aqui fala sobre o presbítero, ou seja, ele deveria e deve cuidar muito bem, primeiramente, governar, em outra linguagem está assim, em outra tradução, governar a sua casa, como será apto vai estar na obra do Pai? Ou seja, governar a sua casa, não a casa do Eterno. Porque a casa do Eterno somos nós, o templo do Espírito Santo, não é esse templo de pedra. Então, todo aquele que não sabe, no caso, governar a sua própria casa, como poderá estar na frente de uma obra que hoje eles mesmos traduziram como se fosse o caminho para a salvação? O próprio Yahushua disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. No Evangelho segundo João também 8,32, diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então a verdade não está no meio desses tempos. Ele disse no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa libertação não é estar em culto de libertação, essa libertação não é estar adentrado no meio desses tempos, essa libertação tem que estar dentro de nós. O nosso exterior muitas vezes engana muitos, mas o nosso interior, aleluia, o próprio Mestre, ele conhece, porque ele mesmo disse, quem esquadrinhará o coração do homem? Quem o conhecerá? Somente ele. O exterior todo mundo está vendo, mas o interior, quem pode ler os pensamentos, quem pode traduzir tudo, e muitas vezes nós vamos de encontro ao nosso eu, vamos de encontro às nossas falhas e pecados, e nem assim mesmo, quando o caráter já não é bom, porque quando é um problema, no caso que nós podemos dizer, de comportamento, a pessoa com certeza vai ter uma mudança rápida. Mas quando é de caráter, muitas vezes, infelizmente, perece, mas não há mudança. E muitas vezes se soca nesses tempos, vai para esses lugares achando que vai fazer a diferença, achando que vai ter uma mudança de vida, mas não tem. Porque caráter é caráter e comportamento é comportamento. A Bíblia nos diz, que nós temos que conhecer. Oséias 6,3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Eterno, ao Todo-Poderoso Yahweh. Então, quando você começa a conhecer através do estudo, examinar as Escrituras e praticar. Porque se você não praticar, também não adiantaria e nem dará resultados benéficos para a tua vida espiritual. E nós temos mais algumas passagens que nós vamos falar sobre templos, porque nós sabemos que nesses últimos dias é só escândalo, é só idolatria dentro dos templos, aos quais os pastores, os bispos, que nós sabemos que na mesma época, tanto bispo como presbítero era o mesmo, mas era para cuidar, não era para governar, não era para mandar, não era para ter uma hierarquia maior. O próprio Yahushua, ele disse que
aquele que se achasse maior, que fosse o menor entre eles, ou seja, todo mundo tinha que ter o mesmo pensamento, a mesma unidade de espírito e corpo e alma, para que a obra se manifestasse neles e através deles fosse pregado o reino dos céus, a qual hoje não está sendo feito desta forma, infelizmente. Nós sabemos que muitas vezes os próprios apóstolos eles faziam reuniões em casas, faziam reuniões no meio da comunidade, porque ali naquele local só tinha uma igreja, e muitas vezes eles se deslocavam de uma casa para outra para orar, porque os sinais acompanhavam eles. O mestre, o Machia não era restrito a só um fator local, geográfico, não. Ele mesmo disse que ele estaria em todo lugar. Ele mesmo disse que, no Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, hoje, permanece eternamente. Tem uma passagem aqui, tem 3 passagens para passar sobre a igreja que era realizada, que a igreja era eles, é nós, que eles faziam cultos de adoração ao Yahweh em casas. E era muito interessante, porque eu tenho certeza que não era como é hoje, esse manifestar na carne e fora do espírito. Eu tenho uma passagem no livro de 1 Coríntios 16:19. Vamos ver 1 Coríntios 16. Vamos ver 16:19. 1 Coríntios 16:19. Vamos ver o que está escrito aqui, que é bem interessante. Falando para eles, as igrejas da província, 1 Coríntios 16:19, exatamente, as igrejas da província da Ásia vos enviam saudações. A Áquila e Priscila vos cumprimento fraternalmente no eterno, assim como a igreja que se reúne, eu falei igreja, né, as pessoas, como as pessoas, ou a igreja que se reúne na casa deles. Então aqui significa que Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, como vocês querem entender, né, faziam cultos familiares. Ali eles faziam como deveria ser feito nos dias de hoje, e não está sendo feito. Preferem ir para os templos para receber uma cura, uma libertação, prosperar. E uma das cartas que João falou, a 1 João, ele disse que a prosperidade tinha que estar em nossa alma, em nós, para depois nós podermos desfrutar das maravilhas, dos benefícios que vêm através do poder da palavra do Eterno para nós. Então aqui já ficou bem claro que Áquila e Priscila, eles faziam cultos em lares, ou seja, já começavam com a própria casa deles, ali tinha um culto, eu diria que poderia ter algum louvor, mas eu creio que a palavra era o que se manifestava muito mais forte, porque é um entendimento através do Espírito Santo na mente e no coração do homem. Então, essa foi a primeira passagem que eu citei para vocês, 1 Coríntios 16, e o versículo 19, ali Áquila e Priscila se reuniu com os demais irmãos, que ali fala a igreja, que somos nós, para cultuar ao Todo-Poderoso, o Altíssimo, e trazer também reverência, honra e glória ao Yahushua, que nós conhecemos há muito tempo como Jesus, que não é. Eu tenho outra passagem também que fala sobre o culto em lares, seria Carta aos Romanos, capítulo 16, e o versículo 5. Carta aos Romanos, capítulo 16, né? Mais um 16, né? Versículo 5. Vamos ver o que está escrito aqui. Aqui está escrito assim, Carta aos Romanos, capítulo 16 e o versículo 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne, olha só, saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu amado irmão Epéneto, que foi o primeiro convertido a Yahushua, na província da Ásia. Olha só, os mesmos irmãos que se congratulavam, enviavam saudações para Áquila e Priscila, que faziam cultos em lares, são os mesmos agora aqui que estão recebendo a igreja em sua casa, com os irmãos
Epêneto, que foi o primeiro convertido a Yahushua na província da Ásia. Então aqui já tem mais uma evidência de que é possível hoje sim nós fazermos cultos familiares, mas não trazendo os nomes transliterados, trazendo os nomes como devem ser, não fazendo essas cerimônias, nem esse tipo de idolatria que estão usando através de copo de água, através de toalhas, através de uma série de objetos que eles consagram e, infelizmente, existem sinais que nós cremos que não é do Todo-Poderoso Yahweh, não é, porque ele diz que não habitaria em templos feitos por mãos humanas, ou seja, no livro de Atos está bem claro, né? 7, 48, 49, vou te levar lá já já. Então nós cremos que quando nós colocarmos a nossa mente e o nosso coração no centro da vontade daquele que fez, que faz todas as coisas, porque ele disse através do seu filho, Yahushua, ele disse assim, ó, os impossíveis para os homens é possível para mim, Yahweh. Então, tudo aquilo que parece impossível de você de você sair, ou seja, de você se libertar, é possível para ele, porque tudo é possível para aquele que crê. A palavra crer traz um entendimento muito forte, muito ligado à nossa mente e ao nosso coração, que é onde procede todos os sentimentos do nosso ser. Então nós sim, começamos a entender que nós temos que ter a mente do Yahushua, nós temos que ter a mente daquele que nos formou, ainda quando nós estávamos no ventre da nossa mãe. Então aqui eu te trouxe mais uma passagem que fala sobre que a igreja era feita de pessoas que se reuniam para adorar o Yahweh, para cultuar, para reverenciar Yahushua e para honrá-lo. E acima de tudo para ensinar a palavra, ensinamento da palavra. Não era movimentação de gritos, pulos, porque isso não há uma necessidade, o mestre não deixou isso para nós. Nós sabemos que o Espírito Santo não é assim, não é esse movimento que você vê. O Espírito Santo é aquele a qual os apóstolos, onde eles colocavam a planta dos pés, aqui em Filipe, os enfermos saindo curados, eram libertos dos demônios, ou seja, eles tinham uma unção própria em função de uma determinada, olha só, de uma determinada obediência às Sagradas Escrituras, e eles guardavam a palavra na mente e no coração, e aí se manifestava o poder do Altíssimo. Vamos te levar mais uma passagem, para terminar essa primeira parte aqui sobre a igreja, que é a igreja móvel, né? Eu diria que nós somos a igreja móvel de Deus, ou seja, nós somos a casa móvel de Deus. Eu diria essa palavra Deus, que é para você entender que não é esse nome, o nome é Yahweh, ou você pode dizer Yah, mas eu trouxe esse nome Deus para você entender, porque você pode estar lendo a Bíblia Almeida ou qualquer outra Bíblia, que não é ainda uma que se aproxima da original, lá de Israel, de Yerushalayim, né, de Jerusalém, mas que você vem entender que não é Deus. Nós temos que entender que isso não é nome, esse título, que nem Jesus, é um nome blasfemado, um nome que é pagão. Nós entendemos que esse nome se chama Yahushua, porque o nome do Pai estaria no Filho. Isso no próximo live nós vamos estar fazendo com mais tranquilidade, com mais calma, para você entender que nós estamos cultuando algo que a gente não sabia. E as evidências estão aqui, que você não precisa estar em templos, você pode estar na sua casa, porque você é o templo do Espírito. Agora eu vou te levar em mais uma passagem, Filemão, capítulo 2. Vamos nessa carta pequena, mas que era alguém que também que conhecia, né, as Escrituras, foi ensinado pelo nosso querido Paulo. Vamos ao Filemão. Ele escreveu assim, ó, vamos ver aqui. Olha só que coisa linda que eu li aqui, ó. Ele fala assim, ó, no capítulo, eu vou pegar o capítulo 2. Olha, capítulo 1, perdão, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2 está escrito assim, Filemão, essa carta pequena. 1, 2, capítulo 1, versículo 2. A irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Olha só, aqui já está mais uma evidência que é possível nós se reunirmos como igreja em família, não em templos. Aqui, nosso amigo Paulo, prisioneiro de Cristo, né? Para você entender que não é esse nome, é Yahushua,
Mas para você entender aí do outro lado, até nós conseguirmos, né, implantar na sua mente que o nome não é esse, porque quem te convence é o Espírito Santo, é a própria palavra. Aqui está Paulo, prisioneiro de Arusha, e o irmão Timóteo, a Filemão, falando para Filemão, nosso amado cooperador, e a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de batalhas, e a igreja que se reúne em tua casa. Então aqui está deixando bem claro também, né, que a igreja se reunia na casa desses irmãos, a irmã Áfia e Arquipo. Ali tinha cultos familiares. Ali tinha cultos de adoração ao Eterno, né? E eu creio que muitas pessoas eram curadas, eram libertas, sem necessidades de copo de água, sem necessidades de óleo, de azeite, sem necessidade de toalha, sem necessidade de uma série de coisas, de objetos, que hoje eles estão levando as pessoas a implantar uma fé no visual, uma fé literal, a qual nós sabemos que tem que ser no mundo espiritual, no entendimento da nossa mente. É isso que nós temos que entender. Não é naquilo que você toca, isso é para ativar a fé das pessoas, e muitos conseguem, mas a maioria lá na frente está perecendo, está perdendo algo que se chama salvação, porque nós precisamos sair desse sistema religioso. Então aqui mais uma evidência que é possível sim fazer cultos familiares, porque a igreja somos nós, né? Claro que ali pode ter um líder, mas esse líder não vai ser aquela pessoa que vai ser dominador, ele não tem que dominar ninguém, ele tem que ensinar, porque a própria Escritura diz que todos seriam ensinados por ele. Isaías fala isso. Acho que o capítulo 54 fala que todos seríamos ensinados pelo Eterno, e a sua palavra estaria na nossa mente. Então nós temos que entender que primeiramente vai ter que ter alguém para mostrar algo na Escritura, que muitas vezes está distorcida, muitas vezes está sendo mal interpretada, porque está sendo usada de forma muito teológica, e nós sabemos que a teologia muitas vezes deixa nós meio empobrecidos, como também às vezes cegos espiritualmente, não conseguimos entender às vezes um versículo a qual se traduz para nós trazermos para alguém. Então, pode sim ter um líder no lar que está ali comandando uma... Não é célula, gente, isso não tem nada a ver com célula, que tem inventado nos dias de hoje, não. Pode estar ali alguém que tem um bom conhecimento, mas que depois dele o próprio Espírito Santo vai ensinar os demais, e assim todos serão ensinados não por aquele que está ali na frente, como você vê no dia de hoje, que é só ele que sabe, ele que pode, ele que tem. Não, serão ensinados pelo próprio Eterno, pelo próprio Yahushua. Eu vou te levar em outra passagem que eu acho muito interessante, nas Sagradas Escrituras também, Atos 7, 48 e 49, que eu acabei de falar sobre o templo do Espírito Santo. Estamos falando sobre as denominações, que não é esse tipo de igreja que o Mashiach mandou nós congregar, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Nós estamos de forma errônea, porque herege é quem ensina desta forma. Esses líderes serão cobrados, porque nós sabemos que está totalmente fora do contexto. O livro, vamos aqui então, livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva não se comportava assim. Acabei de mostrar para vocês que a igreja primitiva fazia cultos até em lares. Até em lares. Tinha alguém que ensinava, que tomava conta ali, mas que ele também era ovelha que nem os demais. Porque o próprio mestre deixou para nós o ensino de Yahushua, ou Jesus, como você queira falar, que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e seguiam. Daqui a pouco eu te levo nesse capítulo, nesse versículo, para você entender que hoje muitos estão ouvindo muitas vozes e ninguém está conseguindo sair dessa matrix. Atos 7, 48. Atos capítulo 7, vamos ver aqui, versículo 48 e 49. Olha só, coisa bem interessante que a gente lia, mas estava dentro do sistema e não conseguia interpretar realmente de forma espiritual, no entendimento. Vamos ver aqui então, deixa eu buscar aqui na minha 7:48, eu estou aqui com online, na minha Bíblia. Vamos levar aqui, que aqui fala sobre o templo do Espírito. Vamos lá. E nesses últimos dias o que está acontecendo é isso, pessoal. Irmãos, as pessoas acham que a cura está ali dentro, as pessoas acham que tem que estar naquele local. Nós sabemos que jamais
muitas pessoas conseguirão se libertar de coisas muitas vezes que é só no mundo espiritual que pode ter entendimento, isso através da palavra. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que traz vida eterna. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome daquele que vive eternamente, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. Aleluia. Louvado seja o Pai que está entre nós. Né? Nós sabemos que aquele que quer ser servo, ele tem que entender que ele veio para servir, não para ser servido. Você sabe quem que gosta de ser servido. Né? Então nós sabemos que isso não é mais para nós. Atos, acho que é o último versículo aqui, 48, 49. Eu não estou com uma Bíblia aqui, mas eu estou com uma Bíblia online, não a Bíblia, né, que nós usamos às vezes, que é papel. A Bíblia que é, digamos assim, que é de papel. Né? Vamos ver se não vai correr muito na internet aqui, que é rápida. 40. Os versículos eu já sei, só tem que ver se vai parar aqui para não correr, para nós conseguir trazer para ti. Mostrar que realmente está escrito. E quando está escrito, foi assim que o próprio Yahushua venceu o inimigo de nossas almas. Olha só. Livro de Atos, capítulo 7, versículo 48, está escrito assim: Todavia o Altíssimo não habita em casas ou templos, como você queira interpretar, feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Mas no versículo 49 está escrito assim: ó, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa podereis me construir? Diz o Eterno. Ou ainda, onde seria o lugar do meu repouso? Ora, não foi as minhas mãos que criaram todas estas coisas? Olha só. Então aqui já está dizendo que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está nesse negócio. Alguém diz assim, mas quem que está agindo aí? É só você ter um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de compreensão através da Escritura que se discerne espiritualmente. Tanto a antiga aliança como principalmente que a sombra a nova, nós temos que entender que se discerne espiritualmente. Quando disse que ele não habita em templos de pedra, significa que ele está em nós. Significa que ele não requer nada de nós, a não ser que nós venhamos a entender que ele é o dono do ouro e da prata e que ele não vai enriquecer ninguém nessa terra. O maior conhecimento, a maior riqueza se chama praticar a obra que ele deixou para nós. Nós vamos fazendo discípulos, alunos, e principalmente ser uma pessoa humilde, uma pessoa tranquila que saiba repartir com os demais, porque foi isso que Yahushua, ou Jesus, como você queira falar, ele deixou esse legado para nós, aprender a repartir. Porque quando nós começarmos a entender esta palavra repartir, muitas coisas fluirão a nosso favor. Quando ele também disse, que eu já tinha falado no outro vídeo, João 4, 23 e 24, sobre os verdadeiros adoradores, ali ele deixou bem claro que tem que adorar o Pai em espírito e verdade. As pessoas hoje estão nesses templos, nessas, digamos assim, nessas denominações, adorando aquilo que eles não conhecem. E ele disse para aquela mulher, Samaria, que os verdadeiros adoradores não adorariam no monte, nem em Jerusalém, em Jerusalém, mas sim em espírito e verdade. Ou seja, o local não importa, sim a pessoa do Espírito Santo teria que estar dentro de nós, ou seja, habitando em nós, como eu acabei de mencionar. Porque nós, eu e você, somos o templo do Espírito, feito para glorificar e exaltar o nome dele. Então, que nós venhamos começar a entender, como está escrito também aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, fala sobre o templo ainda, que não é o de pedra, mas sim o de carne. 1 Coríntios, vamos lá então, vamos aqui no nosso Smart aqui, Esse aqui não é o meu, da minha esposa, mas vamos ver aqui nessa Bíblia online. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 3,16. Vamos ver o que está escrito aqui sobre o templo do Espírito que somos nós. Olha o que está escrito aqui.
Paulo fazendo essa narrativa para aquele povo. Não sabeis que sois santuário, o templo, né? Santuário de Yahweh, e que o seu Espírito habita em vós? No versículo 17, 16 foi o que nós lemos. Agora o 17, próximo. Se alguma pessoa destruir o santuário de Yahweh, este o destruirá, pois o santuário de Yahweh, que é o templo que nós estamos falando, que sois vós, é sagrado. Aqui está dizendo que o templo que é nós, que é eu, que é você, ele diz que é sagrado. Aqui vem uma revelação impressionante lá do alto para mim, para ti, nessa tarde de hoje, às 16 horas e 44 minutos. Aqui está dizendo bem claro que olha só, esse versículo aqui é muito interessante, 17. Se alguma pessoa destruir o santuário de Yahweh, esse o destruirá, pois o santuário de Yahweh que sois vós é sagrado. Ele está deixando bem claro aqui, o escritor, que é o nosso irmão Paulo Schaulo, que o corpo meu e o seu é o santuário do eterno, do Yahweh vivo. Ele está dizendo que este sim é o templo sagrado. Ele está dizendo sim que este é o local de habitação dele. Ele está verbalizando sim que eu e você que está aí do outro lado dessa live é o templo do Espírito Santo, a qual ele habita ou quer habitar. E ele diz sim que esse templo, que é sagrado, né, que sois vós, ele deixou bem claro aqui no plural, né, este o destruirá, pois o santuário de Yahweh que sois vós é sagrado. Então, meu amigo, esse templo que você vai, ou que eu ia, ou que nós íamos, ele não é sagrado. Esse templo não é sagrado. Se ele fosse sagrado, não tinha essas divisões, facções, pessoas com invejas, pessoas falando mal uns dos outros, pessoas que muitas vezes estão no culto que dizem que é um Pentecostes, que é fogo, daqui a pouco acaba aquele culto, um já está falando da vida do outro, um já está examinando não as escrituras, mas a vida do pastor, a vida daqueles que estão auxiliando. Então esse templo, meu querido, essa revelação vem do Espírito para a minha mente e meu coração, não é sagrado. O templo que é sagrado é o meu corpo, é o seu corpo, se assim nós nos dedicarmos a receber a palavra da verdade, a qual ele revela para nós nesses minutos. E esse versículo 17 do capítulo 3 de 1 Coríntios, aqui nos abre um leque desse ensino. Se alguma pessoa destruir o santuário, o templo de Yahweh, este o destruirá. É por isso que você vê muitas pessoas, até mesmo ainda dentro desse sistema religioso, ou em outros lugares, adorando outros deuses, que daqui a pouco o templo está sendo destruído. Mas não é aquele templo de pedra, mas sim a própria pessoa. Por quê? Porque não está obedecendo ao mandamento que aqui foi designado através do nosso irmão Schaulo, através desse apóstolo que deu a sua própria vida, os seus minutos, o seu tempo todo, ele disse que gastava para ganhar almas. E aqui ele deixou bem claro, pelo Espírito eu creio, uma revelação tremenda, se alguma pessoa destruir o santuário de Yahweh, que não é esses templos que você vê de pedra, estou falando de templo de carne, que eu e você, ele deixou bem claro, olha só, este o destruirá, Yahweh, ou como vocês queiram chamar aí, Deus, que não é, isso aí que vocês habitam, aí nesses templos aí, é templo no caso daquele Deus que foi criado na Grécia, né, que não é esse que nós devemos adorar, reverenciar, tá? Nós não adoramos Zeus, nós adoramos Yahushua, que eu diria que nem podemos prestar totalmente adoração para ele, né? Eu diria que nós devemos prestar adoração mais ainda, com mais fervor, para o Eterno, para Yahweh. Aí alguém diz assim, poxa, você falou que eu poderia adorar Yahushua? Não. Eu diria que você não deve adorar ele, você deve reverenciá-lo, honrá-lo, glorificá-lo, né, e ter temor. Mas a adoração, ele próprio mesmo diz que teríamos que adorar o Pai. Se eu mencionei agora aqui, em alguns segundos, que você deveria adorar ele, não. Você tem que adorar aquele que enviou ele. João 3,16, capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Yahweh amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele diz que foi ele, o Criador, 100% eterno, porque o Verbo se fez carne e andou entre nós, então ele foi 100% homem, ele andou entre nós. Então, por isso que ele diz que ele glorificava o Pai, porque ele recebeu um corpo depois glorificado, mas ele não é o próprio eterno. Eu te mostro numa outra live que ele não é o próprio eterno. Por quê? Porque ele teve entre nós, Yahushua, ou Jesus, como vocês falam, e ele levou açoites por nós, ele levou tapa na cara, ele levou cusparada na cara. Você já passou por isso, você sabe que é uma humilhação. Então você acharia, ou você pensaria, que o Eterno, o grande eu sou, o Justiça Nossa, ia deixar o Satanás, ia deixar aqueles soldados romanos cuspir na cara, bater na cara dele? É lógico que não, irmãos. Você tem que entender na Escritura que ele enviou, mas ele próprio ele não veio e desceu, porque a glória dele ele não dá para nenhum de nós. Ou seja, se ele descesse de lá, o próprio sol ia escurecer, porque uma faísquinha da glória do Todo-Poderoso do Eterno, você sabe que é muito mais glória, muito mais luz do que esse sol que você olha e muitas vezes não consegue olhar, nem com óculos, que você já vê que já é forte. Aí você imagina se esse ser tão magnífico, tão poderoso, tão maravilhoso, que te criou, que criou seu próprio filho, ia vir aqui na terra e deixar levar tapa na cara. Claro que não, irmãos. Ali já está mostrando, eu te mostro, em Apocalipse mostra, na Sagrada Escritura, numa próxima live, que ele foi 100% homem e era necessário que ele passasse por isso. Mas o próprio Pai, óbvio que não viria aqui para apanhar na cara, irmãos. Por isso que ele enviou o seu filho. Então o que eu quero dizer é que ele foi 100% homem entre nós, para depois ganhar um corpo glorificado, porque ele próprio fala em Apocalipse, que ali ele estava glorificando o nome do Pai. Mas, eu voltando esse estudo que eu estou falando sobre 1 Coríntios 3 e o capítulo 17, guarda aí na tua mente e no teu coração. Deixa o Eterno trabalhar na tua mente e no teu coração. Deixa o Espírito Santo fazer a obra em você, para você sair desses tempos. Porque aqui é a chave para você sair desses tempos. Se alguma pessoa destruir o santuário, o templo de algo, este o destruirá. Então não esquece. Se alguma pessoa destruir o templo de algo, como muitos falam, o templo de Deus, ele o destruirá, porque o templo é você. O templo não é a igreja da graça, não é a igreja universal, não é a assembleia, não é quadrangular. O templo somos nós. Eu e você que somos o templo do Todo-Poderoso. Então, cuide desse templo. Fuja desses outros templos, que é o templo de pedra, porque a igreja é eu e você. Ele disse que era o santuário que estaria hoje habitando em nós, porque nós somos esse santuário. E ele precisa alguém para dizer assim, mas ele não precisa de nós. Se você parar para pensar, se nós não quisermos, ele vai usar outra pessoa para falar, porque as pedras iam clamar naqueles últimos dias, disse o Yahushua. Então, entenda esse versículo 17 de 1 Coríntios 3, que eu falo mais uma vez. O Yahweh destruirá, pois o santuário ou o templo de Yahweh que sois vós é sagrado. Então, o que é sagrado é você, pela presença dele dentro de ti, na tua mente, na tua coração, pelo conhecimento e a sabedoria que vem através da Escritura. Guarda isso fortemente na tua mente e no teu coração. Que ele disse aqui, você vai ler na sua Bíblia, Almeida, seja qual for a tradução, que o templo que sois vós é sagrado. Mas se você destruir esse templo, não permitir ouvir a palavra dele, não permitir que ele faça a obra completa dentro da tua mente e do teu coração, você vai ter problemas. Não me pergunta qual, porque ele vai permitir que muitas coisas possam acontecer com a tua mente, com o teu corpo, porque você está distorcendo as Escrituras, porque você está correndo para esses templos que é feito de pedra, que não é sagrado, ele não está ali. Aqui uma revelação dele para mim, ele não está ali. Ele está no templo sagrado, ele está no templo que é nós. E ele fez isso através da obra do Calvário, a qual ele enviou seu único filho, que nós conhecemos como Yahushua, uns ainda falam Jesus. E ali ele diz que estava consumado, que estava feito. Ali
O véu se rasgou. Ali nós temos acesso ao Pai. Ali nós sabemos que ele foi crucificado, né? Foi colocado no madeiro. E ali ele fez a obra completa. Ali eu e você somos justificados. Então não corra atrás de profetas que não tem mais. Já foi até João Batista. Não corra atrás de campanhas em denominações, porque isso é furada, é fria. Você recebe uma cura num dedo, numa mão, daqui a pouco aparece coisas que você nem sabe de onde saiu. Por quê? Porque o local onde você está, onde eu e a minha esposa estávamos, o nosso filho também às vezes ia, não é o santuário, não é o templo de habitação dele. Ele disse: que casa fazeis para mim? Nós somos a casa móvel do Todo-Poderoso. E nós somos o templo sagrado dele. Mas para isso nós precisamos buscar muito. Nós precisamos nos converter verdadeiramente a tudo aquilo que nós estamos aprendendo com outros irmãos e que nós sabemos que você vai entender e vai guardar, que nós precisamos buscar mais, precisamos estar mais no centro da sua vontade. Porque quando você começa a entender esse versículo que veio revelado para mim pelo Espírito Santo e vem para nós, para você que está do outro lado aí, é isso que o Pai Eterno manda te dizer através daqui, dessa escritura. Não é profetada, não. Se alguma pessoa destruir o santuário de algo, este o destruirá, pois o santuário de algo que sois vós é sagrado. Então o teu corpo é sagrado, o teu corpo é o templo de habitação do Espírito Santo. Então você não precisa estar em templos, porque ele vai operar através de ti, que ele vai fazer a obra completa através de ti, e através de ti outros se levantarão e poderão ser usados com mais dons do Espírito através da tua vida. Não esqueça disso. Quantas pessoas dentro do teu lar estão sendo destruídas, mesmo que você faça campanha de oração, mesmo que você faça várias visitas em vários templos, eu diria assim, eles chamam de templo, eu diria denominações, porque são seitas. Eu vou te falar agora rapidamente o que é seita e o que é heresia. Heresia todo mundo conhece, irmão. De repente vai dizer que eu estou sendo herege. Não, a revelação do Espírito hoje me trouxe aqui para te dizer, nesta carta, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que se alguém destruir esse templo, se alguém fazer com que esse corpo seja movido por algo que é do príncipe dessa terra, o Deus desse século, ele, o Eterno, vai destruir. E que ele tenha misericórdia de mim e de cada um de vós, que ainda não conhece a verdadeira função a qual cada membro do nosso corpo tem que fazer. O corpo dele não foi dividido lá na cruz. Tem uma passagem aqui que eu vou te trazer já, que fala que ele é o corpo, ele é o cabeça, ou seja, um corpo bem ajustado. O cabeça é o Yahushua, que muitos falam isso, pastores, que é Jesus. É o Yahushua. Nós fazemos parte desse corpo. Nós temos uma cabeça, nós temos um pescoço, nós temos um tronco, nós temos um braço, nós temos um antebraço. Entendeu? Então tudo é ligado a um só. Então por isso, irmão, que não adianta você olhar, cada esquina abre uma igreja. Né? Tá parecendo até boteco, cada esquina abre uma igreja. Está errado. Cada cidade era para ser uma só. E ainda se reunir em casa, mas não com placas. Eu te mostrei em Apocalipse ali, né? 7 em diante ali, que a carta à igreja de Éfeso, um exemplo, a carta à igreja de Sardes, não falava igreja, falava uma igreja. E falava que as pessoas eram nós, que deveríamos cultuar ali o Todo-Poderoso. A igreja é nós. Nós somos o templo. Não é uma necessidade de nós inaugurar mais e mais templos, como você está vendo aí. Que esses livros estão fazendo para serem reconhecidos. Não está sendo o nome do Eterno que está sendo elevado, que está sendo exaltado. Está sendo o nome deles. O nome desses bispos, desses pastores, desses missionários. Eles vão para a África, vão para tudo que é lado. Anunciam esse Jesus que não é, esse nome é blasfemo. Tá? Nem é como dizem os judeus. Né? Não é Yeshua, porque Ye, bode. E aí vem do sumário, é uma adoração a um ídolo, né? Não é Ye. Por isso que o bode, você sabe que simboliza Baphomet. Você precisa estudar, irmão. Você tem uma boa internet em casa, se você não tem, vai aprender com quem ensina, assim como nós estamos fazendo. Precisamos entender mais aquilo que a gente lê, aquilo que a gente vê. Você tem que ver com os olhos espirituais e ouvir com o ouvido, né? E comer com a boca. Tudo que for necessário para o teu ser, para o teu organismo, porque você é um órgão, você tem órgãos
Você é o templo do Espírito, então não é para ser dividido. Os pastores estão sendo açougueiros, estão dividindo. Eu vou te mostrar uma passagem que fala sobre isso, que Paulo falou. Mas para encerrar essa passagem aqui, para não me estender muito, né? Entenda, se alguma pessoa destruir o santuário de algo, este o destruirá, pois o santuário de algo que sois vós é sagrado. Então, o teu corpo é o templo do Espírito e é sagrado. Mas é você, é eu e você, não é essas igrejas que você vê aí, que se chama igrejas, que não é. A igreja somos nós, o templo somos nós, o santuário do eterno e algo vivo somos nós. Yahusha está em nós, que é o Yahusha está em nós. Então esses lugares não é sagrado. Essa revelação veio, eu torno a repetir para você. Você que é o templo do Espírito. Não destrua esse templo, não fica nesse engano de Satanás, não fica nesse engano desses falsos profetas, que você vai se dar muito mal na frente. Não. Saia dessa Babilônia, porque isso aí só